Seja bem-vindo ao canal Leitura Diária. A palavra de Deus é o pão espiritual para nossas vidas. O Evangelho descreve os parâmetros pelo qual Deus se relaciona conosco e como Ele trabalha em nossa vida. É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo, pois o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube, para te ajudar na sua caminhada. Marcos capítulo 14, tradução bíblica Almeida, revista atualizada 1993. O plano para tirar a vida de Jesus. Dali a 2 dias, era Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição, e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus ungido em Betânia. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres, sempre os tendes convosco e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. O pacto da traição. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes, para lhes entregar Jesus. Eles ouvindo alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Os discípulos preparam a Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos, para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água. Segui-o, e dizei ao dono da casa, onde ele entrar que o mestre pergunta, onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto, ali fazei os preparativos. Saíram pois os discípulos, foram à cidade, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro, porventura, sou eu? Respondeu-lhes, é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. A ceia do Senhor. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu, jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Jesus no Getsêmani.
Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais. Basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. E logo, falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou aproximando-se disse-lhe: Mestre. E o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste, contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Jesus seguido por um jovem. Seguia um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Jesus perante o sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguirá-o de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias, construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: Profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Pedro nega a Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente, és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E, caindo em si, desatou a chorar. Os principais dos sacerdotes,
Os escribas e os anciões dos judeus não conseguiram confundir Jesus nem fazer com que cometesse um erro diante das pessoas reunidas em Jerusalém para a Páscoa. Na verdade, os próprios líderes dos judeus é que foram envergonhados por Jesus. O capítulo 14 de Marcos mostra uma situação muito triste, o início do sofrimento de Jesus. Mas pode ser alegre, pois o plano de redenção foi cumprido e nós saímos vitoriosos. A escolha de Jesus nos proporcionou vida eterna. Diariamente temos uma escolha a fazer, seguir o caminho estreito, mas que conduz à vida, ou nos acomodarmos ao que todos consideram comum, menos Deus. Que todos possamos deixar o Senhor nos ajudar a compreender bem o que Ele espera de nós. Não foi nada fácil seguir o plano de Deus até o fim. Mas se hoje estamos refletindo a respeito disso, é porque Ele o fez, e venceu e tornou possível a nós, tão pequenos, hoje podermos nos dirigir a Deus em oração e clamar ao Pai. Sim, por meio de Jesus, chegamos ao Pai. Custou um alto preço, que estejamos sempre gratos e honrando com a nossa vida. Nos acompanhe em uma pequena oração, concorde com nossa oração deixando um amém nos comentários. Oremos. Pai, te agradecemos pela palavra que acompanhamos, pedimos que abra nossa visão, nosso entendimento e o que o Espírito Santo nos auxilie a colocarmos em prática os ensinamentos contidos na tua palavra. Abençoe aos que acompanham esses vídeos que temos colocado neste canal, que chegue provisão para necessidades de todos. Que haja saúde, paz, é o que te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Compartilhe o Evangelho de Cristo, mande o link de um capítulo por dia para alguém, apoie nosso canal, se inscrevendo, deixando um like, deixe um amém nos comentários. Deus abençoe grandemente a sua vida.